E buenas, paz, amados. Paz. Boa noite. Está ventando um pouco ali fora, talvez se pare o vento, chova. Desde ontem deu uma chuva aí, o tempo está estrelado, mas está um pouco duvidoso esse clima aí. Bom, nós colocamos ali um tema para falarmos hoje, na noite do nosso encontro, sobre atos desumanos e o quinto mandamento. Vocês devem ter lido, já observado que o quinto mandamento fala sobre uma ordenança de não matarás. E eu vou iniciar hoje de uma forma um pouco diferente, irmãos Celso. Eu vou ler pausadamente alguns versos da primeira carta de João, no capítulo 4, no verso 7 até o 21, se não me engano. Fala dentro daquilo que nós deveríamos ser como pessoas humanas. E como nós falamos aqui, sempre repetimos para vocês que nos assistem, nos acompanham, ou você que está pela primeira vez, nós não estamos falando aqui dentro de um grupo denominacional religioso, não estamos colocando tipo de fanatismo ideológico, não. Mas nós estamos falando de um caminho com Cristo, de uma interpretação do Evangelho segundo Cristo. Eu vou iniciar aqui lendo. 1 João 4,7: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. E nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está a caridade, que é o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, e se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, por qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes há perfeito amor lança fora o medo, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a qual ele não vê ou não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então comecei com essa passagem aqui, que algumas pessoas, às vezes quando a gente pega o livro para ler, sai, não gosta de ouvir uma leitura. Mas a gente está sintetizando esse assunto dentro do fato que está acontecendo dia e noite, 24 horas por dia, incessante, não se para de haver atos de criminalidade, homicídio, latrocídio, genocídio, infanticídio, coisas cruéis, atos feitos por pessoas que são desumanas, que matam umas às outras, por motivos banais, fúteis, desprovido de amor, de consciência, psique, droga, álcool, sei lá, raiva, ódio, perseguição, vingança, de todos os tipos que a pessoa somatiza em si e descarrega em outra pessoa. Às vezes para obter somente um par de chinelo,
às vezes para obter um celular, às vezes para obter nada, e simplesmente fica ali uma pessoa morta, e morta vários sonhos e projetos daquela pessoa e das pessoas que fazem parte do projeto dessa pessoa, ou seja, da família e dos amigos deste. Todos nós já perdemos pessoas assim, em nossa família, em nossos amigos, em nossa sociedade, em nossa comunidade. E isso é muito triste, cruel, danoso. Mas isso às vezes acontece tão perto de nós, por pessoas que a gente conhece, depois a gente, como é que pode a pessoa fazer tal ato? Como é que ela teve coragem de fazer tal coisa? Cometer tal sacrilégio, tal crime sobre uma outra pessoa? E hoje, falando sobre isso aí, né, está na mídia aí, e eles enfocaram muito porque entrou uma personalidade política que foi no Rio de Janeiro, com 38 anos, assassinada ontem, juntamente, ali estava seu motorista e uma companheira, amiga, assessora que estava também junto, ficou ferida, não ficou com gravidade e não morreu, mas aí foram da vereadora de um partido político, lá do Rio de Janeiro, Meirelles, se não me engano, Meirelles, o nome dela. Mas, enfim, fizeram um movimento muito forte em cima dessa questão e muitas pessoas estão relativando isso aí sobre a questão do gênero, por causa da cor, por causa do posicionamento que ela tinha, por causa do partido que ela defendia, das ideias que ela trabalhava. Pode ser, a linha de investigação está trabalhando em cima de várias hipóteses, e nós não estamos falando aqui para falar sobre a questão da investigação. Nós estamos falando que existe o bem e o mal e que essa foi mais uma pessoa de tantas outras que foram mortas. Eu fiz ali um levantamento prévio até junho do ano passado, até junho de 2017, 245 policiais militares e civis foram mortos no Brasil, 245. E às vezes não há um enfoque tão grande relacionado a isso, porque ele estava cumprindo com o seu dever. E daí a mídia não mostra tanto, não fazem muitas manifestações, como acontece, às vezes acontece com uma pessoa que está dentro do movimento público, político. Mas é uma pessoa. Quantos universitários que estão saindo de carro para ir para a faculdade ou chegando em casa na frente do seu domicílio para chegar com seus familiares e é assaltado e morto na frente da sua casa por um motivo fútil, banal, por causa do uso de droga, consumo de psicotrópicos, ganância, pessoas saudáveis matando, destruindo pessoas saudáveis. Mas eu digo saudável que tem condições de trabalhar, de exercer uma profissão, de buscar seu espaço. Então esse que nós vamos conversar hoje é um ato crítico, é uma ideia, é um pensamento, e queremos trazer isso dentro da mensagem do Evangelho segundo o amor de Cristo revelado em cada um de nós, e que isso seja propagado para as pessoas, para as famílias, para os lugares. E nós, a cada vez que alguém é derrubado, que alguém é morto, que alguém sofre tal tipo de dano e crime, e consequência disso, nós ficamos aumentando. A gente vê, a gente fica pasmado com os fatos. Como a gente não está alheio às coisas, a gente acompanha todos os noticiários que acontece aqui perto de nós também, em nossa comunidade, em nossa cidade, nosso estado e nosso país, que tem uma infeliz estatística de aproximadamente 50 mil mortes por ano de latrocínio, homicídio, diversos tipos de criminalidade. É uma guerra, é pior que uma guerra nós vivemos em nosso país. E a insegurança é muito terrível. E eu vou falar sobre amor, vou falar sobre Jesus, vou falar sobre comportamento. Nós estamos aqui para dar uma ideia de essência, de verdade, de corresponder a atos humanos, não atos desumanos. E a gente não viralizar o mal, mas contagiar com a essência da pureza da verdade em Cristo nas outras pessoas, para que a gente consiga mudar o cenário que está acontecendo. E as forças públicas, o poder público, faça a sua parte. É terrível, é terrível. Então eu vou pedir que o irmão Celso lê os seus versículos, os seus dois versículos, é Marcos e João, acho, né? Uhum. Marcos, no capítulo 12, no versículo 32 e 33. E o escriba lhe disse muito bem: Mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele,
E quem amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e o amar o próximo como a si mesmo, é mais que todos os holocaustos e sacrifícios. Pode ler o outro também. Agora João, no capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. O Verbo se faz carne, o Deus de Espírito vem e se manifesta num corpo de homem, Jesus nesta terra, deixando o seu exemplo, deixando o mandamento de amor. Ele pega aquele pacote do decálogo que Moisés recebe, segundo o escrito das mãos de Deus, cunhada numa pedra, os 10 mandamentos, e pega e resume tudo num só. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Fazendo assim, tu confere todas as leis e as mensagens ditas pelos profetas. No ato simples de amar a Deus sobre todas as coisas, o Criador, né? Esse Deus, essa essência, essa vida que existe, na vida do que foi feito, no que está aí, as manifestações de Deus, uma água que nasce no meio de uma pedra, numa vertente, em cima de um cerro, do morro, da serra, da montanha. Isso é um milagre de Deus. E amar as pessoas como gostaria que fosse amado, tratado, isso é correspondência, isso é ato de amor, isso é plenitude, isso é uma verdade que está confirmada através das coisas sinceras e puras que acontecem entre os tratos do homem com a mulher, da criança, do adolescente, entre os entes na sociedade, nas famílias. Isso é uma coisa tão simples de falar e tem que ser praticada dia após dia, porque se fala muito de ser religioso, se fala muito de ser cristão, se fala muito disso ou daquilo que está dentro de um espaço físico ou complementar, espiritual, mas às vezes não vive isso. E aí nós perguntamos, mas aonde é que estão estes que falam disso, que falam, que frequentam, que estão nos lugares, e tanto mal está acontecendo? Tanto roubo, tanta degradação do ser humano, tanta corrupção, tanta mentira. E tudo isso faz com que o ódio se propague e aumente um para com o outro, que chegue a funilar em cima de uma outra pessoa inocente, que nada tem a ver, ou se tem a ver por causa de um pensamento contrário, por causa de uma posição dita, por causa de um pensamento, por causa de combater algo que dentro do pensamento dele ou dela era contra o sistema, contra as formas como estão acontecendo, ideias sendo discutidas, eu tenho que aniquilar, eu tenho que acabar. Ou então por causa de apropriação indevida daquilo que não me pertence, que seria a ganância, a cobiça, daquilo que eu não tenho, que não possuo, para ter para mim através da força e da violência. Esses são os movimentos que estão acontecendo. A droga que age em cima da cabeça daquele que consome, para que consuma mais, ele não tem recurso, não trabalha, ou está escorado, ou está roubando pequenas coisas para satisfazer suas necessidades da drogadição. Aí as pessoas vão se perdendo, vão se destruindo sua casa, sua família, seus projetos de outras pessoas, a saúde gastando com isso, os presídios não dão mais conta de colocar pessoas, não tem mais espaço, não tem mais efetivo para conter essa loucura toda. Há um investimento grande, e quando é que vai acabar essa sangria? Então é terrível o que está acontecendo. Não relativizem somente um ato que aconteceu com um ente público, que nós aqui lamentamos e deixamos nossas condolências aos familiares da mesma. Mas tem pessoas aí no anonimato sendo mortas agora nesse momento. Crianças sendo trucidadas por pessoas adultas que não têm a percepção, o entendimento, depois disso que estava fora de si. Onde é que nós estamos? Que país é esse? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Sem amor, sem compaixão e sem misericórdia. E muitos desses frequentam lugares
ou conhece alguém, ou ouviu alguma coisa, mas ignora o egocentrismo, a ganância, o ódio, é muito forte em cima dessas pessoas que cometem tais coisas, tais atos. E se sente impunes, talvez pelo Código Penal brasileiro, que está muito atrasado, que vai acontecer, não vai acontecer, se vai acontecer eu vou ficar, mas depois vou relaxar, vou ter relaxamento de prisão, não vou cumprir toda a pena, há coisas brandas, não tem lugar para ficar, daí o juiz libera, porque não tem lugar para botar. Então é uma coisa, consequência em cima de uma outra, e nós estamos no meio disso tudo. Você pode ler o seu? Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao 2 e depois o versículo 13. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Agora o versículo 13. Não o matarás. Sim, isso aí. Correto. Repete em Deuteronômio 5,17, Mateus 5,21 e Romanos 13,9. A parte do decálogo, que são os 10 mandamentos ali que fala, aí nós entramos no 5º aí, que fala não matarás. Existem várias maneiras de tirar a vida de uma outra pessoa ou de si próprio. Várias formas, e tudo ele é a morte. E estamos vivendo isso aí. Mais do que um encontro hoje no caminho com a graça, que nós aqui estamos refletindo sobre o que tudo está acontecendo na sociedade, no país e no mundo, é um desabafo também das circunstâncias a qual nos encontramos. O gerenciamento, as preocupações, os investimentos desnecessários em coisas que não vai trazer benefício, o trabalho preventivo em cima das camadas sociais que estão esquecidas pelo poder público, aonde dentro de uma comunidade carente que está se formando, escolas, a parte que é da educação, a parte esportiva, a parte de oficinas de trabalho, de escolas técnicas profissionalizantes, dando assistência médica, saneamento básico para as famílias, para que quando esse aumento das populações carentes que estão à mercê da marginalidade, o poder público, o Estado, se aproxime e tome conta antes que o mundo do crime tome conta. Depois a gente corre atrás, há muito pouco o que fazer. Dificilmente consegue se resgatar e se arrumar aquilo que era para ter feito antes. É o fato que nós, brasileiros, temos essa cultura de deixar as coisas acontecerem para depois querer remendar. Infelizmente. E quando nós falamos do amor, da pureza, da sinceridade, da harmonia, dos frutos do Espírito, da essência de Cristo, dizendo, olha, tu não precisa decorar os 10 mandamentos para fazer catequese, depois fazer o crisma e assim dentro de uma denominação religiosa, a católica romana, ou protestante, ou dentro da tua metodologia de uma escola dominical, gravar, memorizar e não praticar. Aí Jesus vem assim, joga tudo num pacotinho só. Eu quero que você entenda Deus na essência daquilo Deus que tu cria dentro de ti, que tu alimenta constantemente este amor. É Deus. Aquilo que você alimenta dentro de você, na base da verdade, da justiça e da fé, é Deus inchando dentro do teu processo de vida. Agora, se você se contamina com as coisas más, ruins, negativas, e acha que o outro faz, você deve fazer o mal também, se o outro logra, você deve lograr também, se os poderosos que estão no poder estão roubando, logrando, corrompendo o país, a nação, você também deve fazer, e não acredita mais na justiça, não acredita mais nas instituições que formam e compõem os poderes da nação? A começar dentro da tua casa,
na sociedade, na comunidade que tu vive, você deve dar o bom exemplo e exercitar a fé da justiça, do amor ao próximo. Qualquer coisinha da briga de trânsito, está com ferro ali dentro, já sai, já briga com a pessoa, quebra o vidro, se não dá na cabeça do outro, por coisa fútil e banal, porque não quis levar desaforo para casa. Então o povo está em constante ódio, amargura, descarrega coisas em cima de uma pessoa que nunca viu na sua vida, não conhece a história dela ou dele, não sabe dos projetos, não está nem aí. E nós estamos falando aqui para pessoas muitas vezes que também conhecem outras pessoas que estão assim. E pessoas que estão assim muitas vezes não ouvem, não escutam, não participam, porque estão nessa hora maquinando fazer o mal. Estão junto com alguns grupos nesse momento maquinando para assaltar um banco, levar vantagem indevida de alguém, seja de famílias, seja de pessoas que trabalham, que sustentam a sua casa. Então, e aí se reunir para praticar o bem, para falar do amor, da justiça e da fé, e caminhar nos lugares assim, fazendo isso, exercitando isso, sendo exemplo de vida para as outras pessoas que olham para ti, na tua casa, teus filhos, os teus parentes, os teus amigos. Dizer que fazendo isso a gente pode combater o mal, praticando o bem, acreditando no amor, acreditando na verdade, acreditando que existem pessoas capazes, em condições de entrar nos lugares e fazer a diferença. A gente não trata as coisas depois com remédio que já virou um câncer, isso aí. É difícil. Os paliativos, remendos, dosagens de conta-gota, coisa que às vezes não vai resolver. Oferta de emprego, qualificação profissional, qualidade de vida, melhorias nos bairros, nas comunidades carentes em todo o país. Então as pessoas são violentadas assim pelo poder público, esquecidas, esgoto a céu aberto, água não tratada, pessoas morrendo de fome, crianças esquecidas, e as crianças são vítimas nossa. E tudo isso gera violência. Pessoas que não têm conhecimento de letra, pessoas que não conhecem, mas trabalham diuturnamente na roça, na lavoura, trazendo pão para casa, e não sabem ler, mas são pessoas capazes que conseguem produzir para alimentar a sua família. E pessoas letradas, que têm curso superior, logrando o país. Aí as pessoas que vivem dentro da marginalidade vão fazer alguma coisa ilícita também para compensar aquilo que não tem. É justificado? Não. Aí que entra a palavra, aí que entra o amor, aí que entra a verdade, aí que entra a justiça de Deus nos corações e nas famílias das pessoas, para que haja uma transformação de caráter. E que essa sociedade seja mudada. E quem está fazendo o trabalho da polícia está fazendo o trabalho da polícia. Ele não vai com rosa, ele não vai com pomba nem com camisa branca, ele vai com armamento para combater a criminalidade com uso moderado de força. Isso é óbvio. Então a paz se pratica nos atos das pessoas, nas famílias, nas casas, nos lugares, nos poderes exercidos que estão aí constituídos pelo poder público, que as pessoas colocaram e elegeram dentro de uma carta magna, nos conselhos, né? E assim registraram, e a gente está andando de acordo com o que a Constituição diz. Só que os contra a lei não respeitam isso. Os que estão andando contra a lei não respeitam isso e zombam da lei. Nós temos que ter a moderação. Nós temos que pacificar nossos corações e entender para que haja equilíbrio emocional entre as pessoas antes de qualquer coisa. E o mal se combate com o bem. Agora a polícia faz o trabalho dela. E aí não adianta nós querer colocar essa parte do bem, combater o mal. Daí, infelizmente, vai ser o mal contra o mal. E nós, que estamos na sociedade, nós temos que entender e compreender e acreditar que podemos mudar o quadro, que podemos fazer isso. A gente não deve se cansar. Eu sou uma pessoa muito positiva, com bastante fé,
Mas temos que estar juntos para trabalharmos isso aí, mentalizar isso e fazer que nem Cristo disse. Fazer o que Cristo disse, entender o que Cristo falou. Tem 10 mandamentos ali que fala coisas ali que todas elas são resumidas simplesmente no ato de amar. Porque quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não mente, quem ama não respeita, quem ama não adultera, quem ama não quer o que não é seu, quem ama não faz o ilícito, quem ama pratica a justiça e a fé, porque ele crê que o amor é a verdade, é a justiça. Ele crê que o amor que ele tem é verdadeiro. Agora, quem não acredita no amor, ele faz o ilícito, ele rouba, ele mente, ele desvia, ele faz corrupção, ele tira a vida do outro, tira as possibilidades do outro, porque queira ou não queira, quem morre nos hospitais por falta de atendimento, de uma forma subjetiva também está sendo morta por alguém. Então, amados, eu deixo para vocês concluírem. Pode falar, irmão Sérgio. Não, é que eu estava pensando aqui, que a palavra nos diz, né, que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria, né? E tem vários sentidos isso aí. E eu começo a analisar a situação, por exemplo, de certos professores nas escolas apanhando de alunos e de mãos atadas que não pode fazer nada, eles não podem se levantar, ter sua voz ativa. Por quê? Porque vem um grupo de pessoas é contra, ou o pai ou a mãe vem que agredir o professor também, achando que o filho está certo e no entanto está errado. Então, e a gente começa a ver também, como eu vi uma reportagem nos jornais, de uma escola, não sei se é no Maranhão, onde é, onde as crianças recebiam para alimentação uma espiga de milho. E o secretário lá dizendo que aquilo ali era benéfico, que faz parte do cardápio. Só uma espiga de milho. Então, quando a gente começa a ver que através da educação as coisas estão falindo, né? E quanto nós, ou eu digo nós no sentido para não dizer nomes, igreja, começa a falhar também, onde só se preocupa com o bem material e o lado espiritual começa a ir também para outro lado e ninguém se preocupa mais, é sinal, como a palavra está dizendo, o amor se esfriou, né? Quando a gente sai na rua, não tem segurança mais, é porque a humanidade está, não vou dizer perdida, mas está no caminho da perdição, porque aonde nós vamos chegar? Né? Vamos chegar numa Síria, por exemplo, lá, como? Não tem o que falar. Pensar, orar, pedir a Deus que nos cuide, nos abençoe e nós nos cuidarmos também, né? Que tá difícil, tá muito difícil a coisa. Acho que é uma inversão de valores, né? As pessoas estão dando muito valor aos bens, são gananciosos e estão esquecendo do amor, né? Pois é. Por isso que eu acho que acontece tanto no matar. O matar é tu quando tu começa a matar, não só matar a pessoa fisicamente, mas matar moralmente, né? Psicologicamente. Isso. Quantas pessoas estão sufocadas, pessoas que estão perdendo seus sonhos, não tendo uma dignidade de vida por causa da ganância, de muitos que estão matando dessa forma, né? Sem se preocupar com o próximo que está do lado. Exato. Ali, né? Nós vivemos dentro do mundo, né? No mundo em si tem vários tipos de governo. E agora a ganância, a obsessão pelo poder. Nós estamos aqui de uma passagem. E cada um que se faz sua passagem, se fizer ela uma passagem boa, equilibrada, ela faz uma passagem tranquila e deixa um exemplo de passagem para, a princípio, para os seus mais próximos, que seria dentro da sua casa, sua família. Eu vou seguir os passos, porque ele deixou uma passagem, ele fez uma passagem tranquila. Agora, quem está galgando poderes e